Olá, amigos do canal Vista Padre, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 21 de janeiro, dia do meu aniversário. Descobri que eu faço aniversário no mesmo dia que o Bernardo Kister. Vai um grande abraço e um parabéns aí para o Bernardo Kister. E também é o dia da ressaca, né? Da ressaca gerada pela surra que o ministro Sérgio Moro deu na Vera Magalhães. Vera Magalhães que estreou ontem no comando aí do programa Roda Viva. O programa Roda Viva, aquele ligado ao João Dória, para quem não sabe, né? Ele é um programa aí ligado à Fundação, à TV Cultura, ele é ligado à Fundação Padre Anchieta, que o Dória colocou a Vera Magalhães lá para comandar. Né? O Dória está dando prioridade para os jornalistas que batem no governo, sabemos o projeto de poder que tem ali. Mas a Vera Magalhães, ela colocou logo de cara o ministro Sérgio Moro, porque sabemos que o ministro Sérgio Moro dá audiência. E não deu outra ontem, né, o Brasil todo aí acompanhando a entrevista do ministro Sérgio Moro, que foi sensacional. Gostaria de falar de alguns pontos aqui, de algumas diferenças, né, que nos deixam, explicitam ali o nível jornalístico que nós estamos chegando. A Vera Magalhães, ela começa o programa falando da Vaza Jato, né, dando legitimidade àquele eco que o Glenn Greenwald deu àqueles hackers criminosos naquela tal da Vaza Jato, que foi muito bem categorizado aí pelo ministro Sérgio Moro como bobajarada, né? Que foi exatamente isso aí, que resume uma verdadeira espuma, verdadeiras denúncias vazias, e depois, né, através da investigação da Polícia Federal, acabaríamos por descobrir que nem sequer as mensagens contidas ali, que as mensagens que foram apresentadas por si só já não representavam crime nenhum, mas nem sequer aquelas mensagens eram verdadeiras, houve manipulação, como já foi exposto aí através de delação premiada. Então, a Vera Magalhães, ela prefere começar o programa com esse tipo de pergunta, né? Já rebaixando o nível do programa e dando o tom do que seria aquilo ali. Uma verdadeira roleta russa contra o ministro Sérgio Moro, com repórteres, com jornalistas ali quase espumando pela boca, como aquele Collor da Folha de São Paulo. Você vê que o sujeito tem, de fato, algum problema psicológico sério ali, né, na expressão dele. Você vê como ele se comporta, inclusive tentando colocar o Sérgio Moro aí em situações comprometedoras o tempo todo, e o Sérgio Moro se saiu de maneira muito contundente ali, de maneira muito sublime. Ele expõe, né, a sua lealdade ao governo Bolsonaro, essa lealdade ao presidente e o seu compromisso em cumprir a sua missão. O Sérgio Moro, por muitas vezes aí, foi criada a narrativa de que o Sérgio Moro estaria brigando com o presidente Jair Bolsonaro, estaria sendo humilhado pelo Bolsonaro, né, o antagonista. Inclusive o Felipe Moura Brasil foi convidado para fazer parte da bancada. É um desses que reverberam essa narrativa de que o Moro vai ser demitido e o Moro ia ser demitido. Tem um vídeo meu aqui em setembro no canal, que o título é Moro é a bola da vez. E naquele vídeo eu já falava, olha só, miraram o canhão no Moro, a intenção é desgastar o ministro para poder criar uma crise artificial. E foi exatamente isso que nós vimos aí no decorrer, né, do ano de 2019, e eles continuam insistindo nisso, continuam insistindo na narrativa de que o Moro e o presidente não se dão bem. Engraçado é que o Felipe Moura Brasil teve a oportunidade ali, né, de fazer perguntas nesse sentido e tentar tirar ali do Sérgio Moro algo, né, que falasse sobre esse assunto, sobre esse desgaste, sobre essa fritura do Moro, e não fez, né? O Felipe Moura Brasil só é corajoso no Twitter, realmente, como falaram ontem. E quem foi o responsável por fazer essa pergunta ao Felipe Moura Brasil foi a Vera Magalhães aí quase no final do programa, e o Sérgio Moro, ele garantiu que isso aí não existe, né? Não existe essa relação conturbada com o presidente da República, e você nota, né, na fidelidade, no compromisso, na ciência da importância do cargo que ocupa e na importância da hierarquia, que o Sérgio Moro está comprometido com o governo e está comprometido com o país. Afinal, o projeto que esse governo tem e o projeto associado aí, complementado pelo projeto individual do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostram o compromisso dele com o país. E ele deu essa resposta na cara dura. Mas isso não é o suficiente, né? Teve a repórter
do Estadão, que chegaram até a fazer uma brincadeira, que a Folha de São Paulo ela tem aquela coluna do Diz Leitor, né? Diz o leitor que está muito decepcionado. Enfim, eles jogam qualquer bobageirada, como diria o ministro Sérgio Moro, e como eles não querem assinar a matéria, né? O jornalista ele tem que assinar a matéria, ele tem que assinar aquilo que ele está falando. Como eles não querem fazer isso, eles botam que isso é uma carta do leitor, né? Como se... Nem se tem hoje em dia esse volume de carta do leitor como tinha antigamente. Então a Folha tem o Diz Leitor. Já o Estadão tem a jornalista lá que diz o Uber, né? Ela usou uma fanfic de um motorista de Uber, dizendo que o motorista de Uber esperava que o ministro estaria decepcionado com o Sérgio Moro, porque esperava que o Sérgio Moro fosse um ministro técnico, né? E ele está vendo que o Moro é político e não sei o que lá. Enfim, é patético. Não, você vê ali notoriamente uma fanfic mesmo, né? Uma criação de um mundo fantasioso. E ela questiona ali, o senhor assinaria um documento dizendo que o senhor não vai ser candidato? E ele fala, não tem por que eu fazer isso, não tem por que eu assinar esse documento, né? Muitos já assinaram e rasgaram esse documento. Então é o tipo de pergunta de imbecilidade que nós vimos ontem no programa Roda Viva e o compromisso, inclusive, do Sérgio Moro, né, em não falar de eleição para cargo presidencial. E ele exaltou ali que quem diz, né, quem tem a intenção de ser de candidato em 2022 é o presidente da República, o Jair Bolsonaro. E ele disse que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ele faz parte do governo, ele disse que isso é um raciocínio lógico. Então, os isentões aí, nessa galera da nova esquerda que vê ali no Sérgio Moro uma possibilidade de esvaziar o presidente Jair Bolsonaro, né? Eles gostam de colocar o Moro sempre acima do presidente Jair Bolsonaro, para lembrar que o próprio Moro não se coloca nesse lugar. Então, a intriga jornalística vista ali no Roda Viva não surtiu efeito, pelo contrário, reforçou de maneira muito contundente o apoio do Sérgio Moro ao presidente. Inclusive, naquele momento, teve um momento, né, não sei se todo mundo assistiu, teve um momento que eles tentam questionar, mas olha, você não se vê constrangido, o presidente é responsável por 58% dos ataques aos jornalistas, o presidente xinga a mãe do jornalista, e o Moro com muito jogo de cintura, né? Isso também, ele tem uma habilidade muito boa nisso, de não se comprometer com falas mais duras, ele pega e coloca no final daquela resposta o seguinte, o presidente por muitas vezes é provocado, né? O presidente por muitas vezes é instigado e acaba dando esse tipo de resposta. Então, fidelidade total, né? Parabéns ao ministro Sérgio Moro. E perderam uma grande responsabilidade, uma grande possibilidade, perdão. É uma possibilidade de levantar realmente temas relevantes para a nossa política nacional, né? O ministro Sérgio Moro está fazendo aí um trabalho excelente, nível de apreensão de cocaína subiu a nível recorde no Brasil, índice de criminalidade diminuindo, índice de homicídios, e tudo isso através de uma política do governo Bolsonaro, que está procurando ir além da política federal, está se integrando com as polícias estaduais, né, dando capacitação, enfim, tem todo um trabalho sério sendo feito no Ministério. Isso poderia ter sido levantado, levado para a sociedade, que é o que o jornalista sério deveria fazer, mas não, preferiram ficar espumando, né, o seu ódio ali contra o ministro Sérgio Moro, levantando situações patéticas, como ressuscitaram o tal do áudio do Lula e da Dilma de maio de 2016 e colocaram isso num programa em 2020, algo que aconteceu praticamente há 4 anos atrás. Os caras levantaram e colocaram essa bola no programa. Um assunto completamente já debatido, discutido, julgado, inclusive, né, que o Moro chegou a ser denunciado, né, naquela época sobre esse áudio e foi absolvido, enfim. Patético, né, um desserviço, mostrando de maneira clara como não se fazia jornalismo. Inclusive, na parte, o próprio Felipe Moura Brasil, né, que sempre se acha muito superior, como eu disse, não fez as perguntas conspiratórias que tanto gostam de suscitar
através dos seus blogs, através dos seus veículos de comunicação, preferiu falar aí do tal do juiz de garantias. O Sérgio Moro também deu uma resposta exemplar, né, mostrando ali a parte técnica, as fragilidades que aquilo poderia ter e o seu comportamento, a sua atuação dentro daquilo, jogando a responsabilidade para quem de fato tinha a responsabilidade, que é o legislador. Ele a todo momento ele fala isso, inclusive, né, chega a falar, olha, o Toffoli, ele elogiou já o Toffoli e anteriormente, antes do programa, e ele ressalta esse elogio ao Toffoli e fala, olha, mas o Toffoli teve que fazer tudo isso porque o legislador fez aquilo, ele não usou esse termo, mas como se diz no jargão popular, nas coxas, né? Fez de qualquer jeito. Então foi necessário que o presidente Supremo fizesse aí esse malabarismo, como mudar algumas coisas ali, como a parte de violência doméstica, que não entra, tribunal do júri, mas isso não estava na lei, como ele colocou. Então você vê que até na parte ali onde tenta pegar de maneira capciosa o ministro Sérgio Moro, ele se saiu de maneira exemplar. Realmente foi um show, um espetáculo, né? O Moro aí realmente é um discípulo de Bolsonaro, porque o Moro, da primeira vez que ele foi, né, realmente foi uma entrevista relevante, inclusive está no YouTube, quem quiser assistir, com o comando lá do Augusto Nunes, foi uma entrevista com uma qualidade boa, né, com perguntas realmente relevantes. Já o presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi, né, já tinha trocado, né, o comando, e ali a gente lembra daquela bizarrice, né? Acabei de ver no Wikipedia aqui que o senhor falou isso, enfim, aquele show de horrores, o Jesus refugiado, né? E teve tudo aquilo na época do Bolsonaro, e o Bolsonaro também conseguiu detonar aquela bancada, aquele pelotão de fuzilamento, e o Sérgio Moro também não fez diferente ontem. Tá de parabéns, e parabéns mais ainda por ser, né, um ministro fiel, diferente aí de outros, como Santos Cruzes da vida aí, que gostavam de ficar de tititi falando do presidente para jornalista, e isso o jornalista adora. Inclusive Vera Magalhães aí era uma confidente do Santos Cruz. Ele não tem esse tipo de posicionamento, ele prefere se reportar a quem deve se reportar, que é o presidente Jair Bolsonaro. Parabéns, Sérgio Moro, e que o Brasil possa avançar com políticas sérias, como a política de justiça e segurança pública desse governo, que está sendo implementada aí através das mãos do ministro Sérgio Moro. Aqui fala um frutuoso para o canal Mista Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho. Curso do Instituto Borborema, aqui embaixo, primeiro link nos comentários e o link do Apoia-se também, para você poder ajudar o canal. Tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.